Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E os nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Onde nas quartas-feiras nós temos um maravilhoso culto de cura divina, milagres e libertação. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você vier fazer uma visita à nossa igreja, você vai ver que Deus tem operado grandemente em nosso meio. Nós temos cadeira de roda, moletas, bengalas, de pessoas que foram curadas pelo poder de Deus e deixaram os objetos que não seriam mais precisos usá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor para todos os nossos amados e queridos irmãos que a partir deste momento estão assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Eu estou aqui para trazer a segunda parte, louvado seja Deus, da mensagem do credor incompassível. Louvado seja Deus. Que, glória a Jesus, comecei em Mateus capítulo 18, versículo do 23 ao 27, e estou, neste momento, dando para vocês a segunda parte, que continua no versículo 8 ao versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Nós temos muito que aprender da palavra de Deus. E aqui nessa mensagem, o Senhor Deus tem muitas revelações para dar para nós. Louvado seja Deus. E vamos ficar atentos no que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 18, versículo 28 ao 35. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, louvado seja Deus, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que tinha acontecido, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E o versículo 35 termina dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu próximo as suas ofensas. Que palavras maravilhosas que saíram dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o versículo sagrado começa dizendo: glória a Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Eu vou dar uma paradinha aqui para explicar, depois continuarei, tá certo? Glória a Jesus. No versículo anterior, louvado seja Deus, na primeira parte que eu preguei, louvado seja Deus, este homem devia uma grande quantidade ao rei, louvado seja Deus, 10.000 talentos, uma quantia enorme, uma quantia impagável, louvado seja o nome do Senhor. E, glória a Jesus, ele suplicou ao rei, que o rei tivesse paciência, que ele iria pagar. Louvado seja Deus, iria ser vendido ele, a esposa, os filhos,
para que pagasse a dívida. Mas ele ficou desesperado e pediu ao rei que tivesse paciência, que ele iria pagar. E o rei perdoou toda a dívida. Louvado seja Deus. Aí o versículo sagrado diz: saindo, bendito seja o nome do Senhor. Este homem que foi perdoado uma grande dívida, como eu já disse a vocês, 10.000 talentos, louvado seja Deus. Quando ele foi perdoado pelo rei, ele ficou maravilhado, satisfeito, saiu nos pulos, louvado seja Deus. E quando ele ia saindo, louvado seja Deus, aí ele ainda ia descendo as escadas do Palácio Real. Quando ele ia descendo as escadas para chegar na rua, louvado seja Deus, ia passando um conservo dele. Diz o versículo sagrado, ó, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Aquele homem encontrou um dos seus conservos. O que é conservo? Conservo é aquele que é servo juntamente com outro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, todos os dois eram servos. Louvado seja Deus. Aí diz o versículo sagrado, que ele devia 100 dinheiros. Glória a Jesus. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Glória a Deus. O amigo dele devia 100 dinheiros, louvado seja Deus. Ou seja, 100 denários. Glória a Jesus. O denário era uma moeda romana, louvado seja Deus, que circulava naquele país. Glória a Deus. E em segundo lugar, o denário era uma diária de um trabalhador braçal. Vamos dizer que hoje custa R$70. Louvado seja Deus. Então, o conservo devia a esse homem, louvado seja Deus, 100 denários, 100 dias de trabalho, louvado seja Deus. Um dia de trabalho, como eu já disse a vocês, hoje em dia, de um trabalhador braçal, R$70, 100 diárias, R$7.000. Louvado seja o nome de Jesus. E o que foi que aconteceu? O versículo diz, ó, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Louvado seja Deus. Lançando mão dele, ou seja, pegou o conservo, o amigo dele, pelo pescoço e começou a sacudi-lo. Glória a Jesus. Ficou sufocando ele, para ele pagar. Paga-me o que me deve, louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Agora veja, paga-me o que me deves, bendito seja o nome de Jesus. Ou seja, ele exigiu o pagamento na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo, glória a Deus, 29 diz, então, o seu companheiro, era companheiro dele, era amigo, tá vendo? Era amigo. Tá vendo os amigos desse mundo como é que são? Louvado seja Deus. Então o seu companheiro, prostando-se aos seus pés, olha aí, se ajoelhou aos pés dele e implorou, ó, e rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha aí, glória a Deus. O que foi que o servo fez? Pediu a ele para ele ser generoso, para ele ter paciência, que o homem iria pagar tudo a ele, louvado seja Deus. O mesmo pedido que este homem, que sufocava o outro, louvado seja Deus, fez ao rei. Quando o rei disse que fosse vendido esse homem, a esposa dele, os filhos para pagar a dívida, e ele implorou, louvado seja Deus, ele implorou ao rei, Vossa Majestade, seja generoso comigo. Louvado seja Deus. O mesmo pedido o conservo fez a ele, para ele também ser generoso. Louvado seja Deus. E o conservo disse mais, seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem, esse conservo aqui, que foi sufocado, ele não precisava dizer, louvado seja Deus, isto, que tudo te pagarei. Você pode perguntar, mas pastor, por que ele não precisava dizer? Porque o valor que ele devia ao amigo dele era pequeno, à vista do que o outro devia. Louvado seja Deus. Ele devia 100 denários, 100 diárias, 100 dias de trabalho, louvado seja Deus.
Glória a Jesus. Como eu disse a vocês, 7 mil reais. O outro devia 10 mil talentos. 108 milhões de reais. Olha que diferença. Louvado seja Deus. E o que devia 108 milhões de reais ao rei, implorou, e o rei perdoou, louvado seja Deus. Esse aqui implorou também, ó. Seja generoso para comigo, tenha paciência comigo, eu vou lhe pagar, porque no momento eu estou sem condições, louvado seja Deus. Mas eu vou lhe pagar, eu tenho bom coração para lhe pagar, eu sei que é o meu dever lhe pagar, peço só que tenha paciência, louvado seja Deus. Sabe o que ele fez? Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que ele fez. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Louvado seja Deus. Ele, não foi outro, não, foi ele, o mesmo que implorou ao rei, glória a Jesus, para o rei ser generoso para com ele. E o rei quis ser generoso e foi. Esse, porém, não quis, ó. Ele, porém, não quis. Louvado seja Deus. É uma característica da natureza humana, meus irmãos, da natureza carnal, digo melhor. É uma característica da natureza carnal ser exigente. Olha aí, foi exigente, ó. Louvado seja Deus. Ser intolerante, ser incompassível. É uma das características, louvado seja Deus, da pessoa carnal. Glória a Jesus. Repito, é ser exigente, intolerante e incompassivo. Mas isso é a natureza do homem carnal, do homem espiritual que tem o temor de Deus, não. É o oposto disso. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, ó, ele, porém, não quis. Glória a Deus. Ele, porém, não quis. Bendito seja o nome do Senhor. Isso mostra, meus amados irmãos, que as pessoas são egoístas. Louvado seja Deus. Querem receber, mas não querem dar. Enquanto no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O amor de Deus é um amor ágape. O amor humano é um amor egoísta, que quer para si. Louvado seja Deus. E sem dar nada. O amor de Deus não, é um amor ágape. Deus deu, louvado seja Deus, o melhor, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar. Ele, porém, não quis. Louvado seja Deus. Olha o que diz. Ele, porém, não quis. Antes, quer dizer, ao contrário, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Olha que homem incompassível, louvado seja Deus, sem compaixão. O versículo 31 diz: Vendo, pois, os seus conservos. Glória a Deus. Aqui são esses conservos aqui que viram, louvado seja Deus, o ocorrido, são as testemunhas. Não foi feito nada escondido. Está vendo? Teve testemunha que viu como ele agiu para com o conservo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, quer dizer, ficaram muito tristes. Não era para menos, né? Louvado seja Deus. Ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei, louvado seja Deus, uma grande quantia impagável, e agora estava sufocando o amigo, para o amigo pagar uma quantia pequena, e o amigo implorou para ele ter paciência, assim como ele implorou ao rei, e ele não quis acordo. Louvado seja Deus. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Aí o versículo 31, como eu disse para vocês, diz: Vendo, pois, os seus conservos o que tinha acontecido, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Glória a Deus. Imediatamente, os servos do rei, louvado seja Deus, que ia acompanhando ele na escadaria, louvado seja Deus, para ele sair e os servos do rei fecharem o portão, quando ele ia descendo a escada, que viu o amigo que devia a ele: Ei, para aí, eu quero falar com você, para aí. Nós temos uma conta a acertar, louvado seja Deus. E o servo do rei ficou observando e viu quando ele pegou o homem pelo pescoço, ficou sacolejando, louvado seja Deus, tá vendo? Ó? Então, glória a Jesus.
Os servos foram declarar tudo que estava se passando ao seu senhor. Aí veja o que diz o versículo sagrado, versículo 32. Então o seu senhor, o rei, louvado seja Deus, o nosso senhor é o rei Jesus Cristo. Então o seu senhor, chamando a sua presença, o nosso senhor, o nosso rei, um dia vai chamar toda a humanidade à sua presença para prestar conta do que foi feito aqui na terra, ou de bom ou de mal. Louvado seja Deus. E tem uma coisa, naquele momento, o amor vai ficar de lado, a misericórdia vai ficar de lado, agora vai reinar a justiça. E o que será de mim e de você, se formos só religiosos, só visitantes de igrejas, louvado seja Deus, só ocupante de cadeiras, de bancos, só leitores da Bíblia sem ser praticante? Você já imaginou? Louvado seja Deus. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, toda a humanidade um dia vai ser chamada à presença de Deus, ninguém vai escapar. Louvado seja Deus, para prestar-lhe conta, viu? Disse-lhe o rei, servo malvado, louvado seja Deus, servo perverso. O rei foi logo começando dando uma bronca. Servo perverso, ou seja, empregado miserável você é. Louvado seja Deus. Perdoei-te toda aquela dívida, que era uma dívida enorme, como eu disse a vocês. Uma dívida, louvado seja Deus, impagável. Ele não tinha condições de pagar. Aí o rei disse, eu lhe perdoei toda a dívida, eu não perdoei uma parte só, nem a metade não. E você não me pediu para perdoar, você pediu para ter paciência, que você iria pagar. E eu perdoei toda a dívida, cancelei tudo, o seu débito. Louvado seja Deus. Perdoei toda aquela dívida. E o rei disse mais, por que me suplicaste? Nós tínhamos uma grande dívida para com Deus, uma dívida impagável também. Louvado seja Deus. Nós suplicamos ao Senhor a misericórdia, o perdão dele. Ele perdoou toda a nossa dívida, ele cancelou, ele riscou o débito que havia para conosco, contra nós. Riscou, cancelou, pagou tudo. Glória a Jesus. E agora cabe a nós perdoar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, viu? Louvado seja Deus. Assim como nós achamos bom ser perdoados por Deus, também aqueles que nós perdoarem também irão achar bom também. Chamando a sua presença, diz, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Olha o versículo 33. Não devias tu igualmente, da mesma maneira como eu te perdoei? Você não devia, louvado seja Deus, ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? Olha aí o que o rei disse para ele, você devia ter compaixão do seu companheiro. O que é compaixão? A palavra compaixão quer dizer sofrer com. Louvado seja Deus. Enquanto o rei disse, você devia ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia. Enquanto a palavra compaixão é sofrer com, a palavra misericórdia é sofrer por. Louvado seja Deus. Jesus sofreu por nós, em nosso lugar. E nós também não devemos ter compaixão do nosso semelhante? Louvado seja Deus. Você não devia ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Aí o versículo 34 diz, louvado seja Deus. E indignado, louvado seja Deus, indignado, com muita raiva, louvado seja Deus, ou seja, o rei sentindo-se insultado, porque aquilo foi uma insulta. O rei, uma alta autoridade, louvado seja Deus, uma majestade, louvado seja Deus, um homem a quem todos obedeciam, perdoou a ele, sem ele nem pedir perdão, louvado seja Deus. Ele pediu só para ter paciência. E agora o companheiro dele, desse homem aqui, que pediu para ele ser generoso, para ele ter compaixão, para ele ter paciência, queria pagar, ele não teve. O rei ficou indignado. Foi como se fosse um insulto para o rei, louvado seja Deus. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Louvado seja Deus. A palavra atormentadores quer dizer verdugos. Louvado seja Deus. Carrasco. E os carrascos eram as pessoas que, glória a Jesus, que batiam, louvado seja Deus, nos condenados, louvado seja Deus.
e em certo sentido eram os cobradores de contas. Então o rei indignado entregou aos atormentadores. Glória a Jesus. Você notou que nos versículos anteriores esse homem foi perdoado pelo rei, como eu disse a vocês? As Sagradas Escrituras dizem. Ele pediu só para o rei ser generoso, ter paciência que ele iria pagar. Glória a Deus. E o rei perdoou toda a dívida. Louvado seja Deus. Agora, aí o rei foi e perdoou. Esse homem tinha sido perdoado. Pronto. E saiu do palácio nos pulos, na alegria, na felicidade, não era para menos. Agora, olha o que o rei disse. Ó. Indignado o rei, entregou aos atormentadores. Entregou-os aos verdugos, aos carrascos, para prenderem ele, louvado seja Deus, para castigá-lo. Ou seja, o homem que tinha sido perdoado, agora estava condenado. Está vendo? Louvado seja Deus. O homem que antes tinha sido declarado inocente, porque quando a pessoa é perdoada, louvado seja Deus, pronto, Deus quando nos perdoa, glória a Jesus, a partir daquele momento nós passamos a ser como inocente, que nunca fizemos nada de errado, louvado seja Deus. Não temos pecado nenhum, não temos erro nenhum. Deus nos perdoou toda a dívida, jogou no mar do esquecimento para não se lembrar mais. Nós somos nova criatura. Louvado seja Deus. Aquele homem que tinha sido perdoado, que era agora, louvado seja Deus, inocente, não devia nada para com o rei, agora estava condenado. Nós fomos perdoados por Deus, fomos salvos, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz, palavra do Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar em obediência à palavra dele. E se nós não tivermos em obediência à palavra do Senhor, o que antes fomos salvos, poderemos ser no futuro condenados. Isso é triste, né? Então devemos ter muito cuidado. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz, ó, versículo 35. O 34 ainda. Indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Pronto, agora não tem mais chance mais não. Agora iria ter que pagar pelo que fez. Louvado seja o nome de Jesus. E o versículo 35 termina dizendo, palavra de Jesus Cristo, assim vos fará também meu Pai Celestial. Aí Jesus concluiu a história do credor incompassível dizendo, assim vos fará também, da mesma maneira como vocês agirem com o seu semelhante, como vocês procederem, se vocês não perdoarem o seu semelhante, o seu próximo, da mesma maneira, Jesus está dizendo, vos fará o vosso Pai Celestial. Se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Mateus 6,15, capítulo 6, versículo 15, está escrito, o próprio Jesus dizendo, glória a Deus, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Na oração chamada sacerdotal, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que nós orássemos a Deus, perdoai as nossas dívidas, assim, da mesma maneira, como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, essa oração não é para ser feita só da boca para fora. Só da boca para fora é hipocrisia. Vá dizer Deus. Nós não devemos ser um ator que mostra uma coisa e realmente é outra. Se nós pedimos perdão ao nosso Deus, perdoai as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se nós perdoarmos aos nossos devedores, então Deus também está nos perdoando da mesma maneira. Mas se nós não perdoarmos, foi o que as nossas palavras disseram. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados por Deus. E Jesus falou isso, tá vendo? Louvado seja Deus. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. A conclusão é essa, Jesus está dizendo. Todo aquele que recebeu o perdão deve estar pronto para perdoar. Bendito seja o nome de Jesus. Não importa
o que foi o pecado, não importa quantos pecados alguém cometeu conosco. O Senhor Jesus, o apóstolo Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes deve o meu irmão pecar contra mim e eu perdoar? Até 7. Louvado seja Deus. Os rabinos ensinavam que as pessoas deveriam perdoar 3 vezes. Glória a Jesus. Pedro dobrou a conta. Louvado seja Deus. Pedro, que se mostrava muito espiritual, louvado seja Deus. Aí já disse o dobro, até 7. Jesus olhou para ele e disse: eu não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Isso ao dia. É impossível uma pessoa pecar contra nós essa quantidade toda. Mas, ainda que seja impossível, se for o caso, devemos perdoar. Esse homem não tinha condições de pagar ao rei 10.000 talentos, 108 milhões de reais, se fosse hoje. Era impossível também. O rei perdoou. Glória a Jesus. E ele gostou, ficou maravilhado. Ele ia ser vendido, ele, a esposa e os filhos, para pagar a dívida. Não foi preciso, louvado seja Deus. Mas quando foi na hora dele perdoar o seu próximo, ele não perdoou. Ele fez, louvado seja Deus, ao contrário. Pegou o homem pelo pescoço, sacolejou, exigiu que o homem pagasse na hora. Enquanto ao rei, ele pediu tempo para pagar. Louvado seja Deus. Ele pediu paciência. E nós? Louvado seja Deus. Não adianta ser religioso. Religião não salva ninguém. Louvado seja Deus. Existem mais de 1000 religiões no mundo e o mundo está aí virado de cabeça para baixo. Religião não salva ninguém. Louvado seja Deus. O Salvador é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz, Tiago 1, versículo 22, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, enganando-vos com falsos discursos. Não adianta eu, você, nós sermos, louvado seja Deus, um cristão, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, uma missionária, estarmos no púlpito ensinando a palavra de Deus para o povo fazer e nós mesmos não fazer, não cumprir. Não adianta nada. Isso é hipocrisia. Se nós agirmos dessa maneira, seremos um sepulcro caiado, que por fora aparenta ser uma coisa e por dentro é outra. Louvado seja Deus. Então, lembre-se, assim como o rei chamou esse homem que não perdoou o seu semelhante, louvado seja Deus, versículo 34, ó, então o seu senhor, o rei, chamando a sua presença, um dia eu, você, nós vamos ser chamados à presença do nosso rei Jesus, viu? Louvado seja Deus. Devemos ter muito cuidado, devemos pensar muito nisso. Louvado seja Deus. E agirmos de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagens 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho mais de 110 mensagens no YouTube, cada uma um tema diferente, de fácil entendimento. Tá certo? E eu peço a você, compartilhe com os seus familiares, seus parentes, amigos, louvado seja Deus. Divulgue esse trabalho maravilhoso e deixe o like para o pastor e Deus certamente vai te abençoar, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.